Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. E que nessa quinta-feira, a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Todos os dias, se nós lermos a mesma palavra, algo novo o Senhor vai falar ao nosso coração. Porque a palavra de Deus é um alimento diário para a nossa vida. E nós devemos fazer da palavra de Deus o nosso sustento, a nossa força, a nossa regra de vida. Porque quando nós, como meditamos ontem, aceitamos a palavra de Deus e deixamos que ela nos conduza, a nossa vida, ela vai ter cada dia mais um novo sentido. E quando eu lia o Evangelho de hoje, o Senhor falava muito ao meu coração sobre a unidade, sobre a necessidade de nós cristãos, família, entendermos o valor da unidade. Essa unidade, irmãos, que nós devemos lutar para colocar em prática. Não deve ser uma mensagem da boca para fora, mas deve ser algo que vem do coração, de um desejo, que é o desejo do próprio Senhor Jesus, quando na sua oração, no Evangelho de São João, no capítulo 17, no versículo 21, ele vai pedir ao Pai que a igreja, o seu povo, fosse um só, fosse unido, assim como ele e o Pai são um, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Essa é a oração do Senhor para cada um de nós. E nós vivemos, irmãos, um tempo muito difícil, um tempo de divisão, um tempo de combate. Mas esse combate, ele não tem sido dos cristãos com o inimigo. Esse combate tem sido de cristão contra cristão. Se nós pegarmos os documentos da igreja,
Se nós meditarmos o que o catecismo da igreja nos fala, a igreja vai nos chamar sempre a lutar pela unidade. Por exemplo, o parágrafo 817 vai dizer assim: de fato, nessa igreja de Deus, una e única, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura como condenáveis. Nos séculos posteriores, porém, surgiram dimensões mais amplas. Importantes comunidades separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, às vezes por culpa dos homens de uma e de outra parte. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo devem-se aos pecados dos homens. Onde há pecado, ali se encontra a multiplicidade, o cisma, a heresia, o conflito. Mas onde há virtude, aí se encontra a unicidade e aquela união que faz com que todos tenham um só coração e uma só alma. Também, no parágrafo 818, a igreja nos ensina: os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas e que vivem a fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado da divisão. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna. Justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos e filhos da Igreja Católica. Reconhecem-no legitimamente como irmãos no Senhor. Aqui, meus irmãos, de forma alguma eu quero entrar em nenhuma polêmica, mas eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque nós cantamos uma canção muito antiga e ela fala assim: estaremos aqui reunidos, estaremos hoje reunidos, como os apóstolos estavam em Jerusalém, porque só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje vai falar de algumas pessoas que estavam acusando Jesus, dizendo que ele expulsava demônios em nome de um outro demônio, que é Belzebu, que era o príncipe dos demônios. E aí Jesus vai entrar com um grande ensinamento, dizendo claramente que nenhum reino dividido contra si mesmo consegue subsistir. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Então, trazendo isso para a nossa vida, nós precisamos entender, meus irmãos, o amor que nós temos pela nossa igreja e também o amor que nós precisamos ter uns com os outros. Esse amor verdadeiro, esse amor vindo do céu. Porque nós cristãos não somos somente divididos. Nós brigamos. Nós colocamos um contra o outro. Nós não conseguimos dialogar com o irmão de uma outra religião. Nós não conseguimos olhar o outro como nosso irmão, mas olhamos como adversários. Mas a igreja, ela não nos ensina isso. Quantas famílias hoje vivem em pé de guerra, porque um é de uma igreja e o outro é da outra. Quantos locais de trabalho a empresa está tão dividida e ela não prospera, porque aquele que é de uma religião e aquele que é de outra ficam travando batalhas. O reino dividido contra si mesmo, irmãos, ele não se mantém de pé. Uma família dividida, ela não vai conseguir vencer.
Uma família que vive um atacando o outro, essa família vai se autodestruir. E nós como família, nós como cristãos, deveríamos estar combatendo o inferno. Não deveríamos estar combatendo um ao outro. O contrário, nós deveríamos estar unidos num propósito de derrotar o mal, de aniquilar os planos do inimigo contra a família, contra a igreja. Olha quanto tempo nós perdemos com brigas, com palavras pesadas que nós usamos um contra o outro. Então nós devemos olhar para dentro de nós. Nós devemos olhar para o nosso coração e reavaliar como está a nossa conduta de cristãos. O reino dividido contra si mesmo, ele vai se destruir. Olha, eu tenho testemunhos maravilhosos de famílias que enfrentaram momentos terríveis, mas essa família estava unida. Essa família se blindou e não permitiu que o inimigo semeasse discórdia no meio deles. E eles venceram. Estão vencendo. A minha família é um exemplo disso. E eu sei que muitos de vocês também vivem essa experiência. Quando o inimigo chega e ele vê que nós estamos unidos, que nós temos um propósito, ele não tem lugar. A nossa guerra é uma guerra espiritual, irmãos. Enquanto nós, irmãos, brigamos uns com os outros, nós deixamos de evangelizar, nós deixamos de anunciar o reino de Deus, nós deixamos de testemunhar o verdadeiro amor que vem do Senhor. Quantas pessoas hoje só semeiam confusão, briga, separação, discórdia. Claro, nós não concordamos totalmente um com o outro, isso é uma realidade. Nós temos as nossas diferenças, mas nós somos chamados a, mesmo tendo diferença, saber que o amor que o Senhor tem por nós, ele é maior do que qualquer divisão, do que qualquer barreira. E a nossa missão é dar um bom testemunho para esse mundo. Mas só conseguiremos dar um bom testemunho quando nós entendermos o valor da unidade. Você aí com a sua família, você sabe o que vocês estão vivendo. Então parem um pouco, analisem. Nós estamos remando na mesma direção? Ou cada um está querendo puxar para um lado? Ou cada um está querendo remar para um lado? Não vai sair do lugar. Vai cansar e não vai sair do lugar. E isso, meus irmãos, prestem atenção, é uma armadilha do inimigo. Porque o inimigo sabe que enquanto mais a família estiver desunida, enquanto mais a igreja do Senhor estiver desunida, mais fracos nós seremos. E sendo fracos, ele vai conseguir nos derrubar. Ele vai conseguir nos destruir. Mas ele sabe que nós, como família, como cristãos, se estivermos unidos, nenhum mal nos resiste. É por isso que Satanás semeia tanta discórdia, tanta desunião e tanto conflito entre o povo de Deus. É por isso que Satanás semeia tanta discórdia, tanta desunião nas famílias. Eu falo com vocês de experiência própria. Vivi dias difíceis, que se não fosse a minha família, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Eu não estaria hoje aqui falando da unidade.
E foi lá na minha casa que eu senti o amor, que eu senti que ali eu era especial, que eu senti que a minha vida tem valor, que eu tenho propósito. Mas nós nos fechamos no propósito. Nós nos blindamos literalmente. E falamos para o inimigo: na minha casa vocês não têm lugar. Na minha casa Satanás não tem a última palavra. Porque a última palavra na minha vida, ela é do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, é assim que nós devemos agir. Jesus finaliza o Evangelho dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Meus irmãos, vamos meditar sobre isso. E eu falo sobre isso com muito amor, com muito carinho, porque é algo que eu aprendi com meu pai. É algo que na minha família nós vivemos. Eu tenho irmãos de outras denominações. Eu tenho irmão que é pastor. Na nossa família nós temos pessoas de várias igrejas. Mas papai nos ensinou a amar, a honrar o ao outro, e isso nós lutamos para fazer, vivendo essa graça de Deus. Claro, como eu falei no início, nós temos as nossas diferenças de doutrina, sim, mas o amor do Senhor deve ser mais forte, irmãos. O amor deve nos levar ao diálogo e não à briga e não à guerra. Porque quanto mais o povo de Deus estiver unido, mais Satanás será derrotado. E enquanto mais o povo de Deus se dividir, mais estaremos dando campo para a ação do inimigo nesse mundo. Eu gostaria de convidar você para meditar sobre isso no seu coração. É uma palavra que eu estou trazendo da minha experiência de vida. Mas eu espero de todo o coração que essa palavra hoje possa falar ao seu coração também. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E a oração hoje, eu queria rezar com vocês a oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 17. A partir do versículo 9, vai dizer assim: por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirige-te essa oração, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifica-os, para que eles também sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.